Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a todos por estar aqui nessa live, né? Nossa live de hoje nós vamos falar sobre hipnose não verbal. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Eduardo Gouveia, conhecido na terapia ou psicoterapia com Gouveia, todos me conhecem como Gouveia, né? E eu trabalho com a parte terapêutica praticamente há 5 anos, né? Com estudos, com a parte clínica de terapia, né? E nessa parte de psicoterapeuta, na minha formação, eu tenho a formação também da hipnose clínica, formação de PNL, prática, a formação da oratória, formações e principalmente a hipnose não verbal, que é a minha grande paixão. Iniciei com a hipnose clínica e fui para a hipnose não verbal quando eu descobri a hipnose não verbal. Então, a hipnose não verbal foi meu divisor de águas. Eu aprendi e entendi o que é hipnose a partir da hipnose não verbal. Então, a hipnose não verbal, ela tem uma linha muito tênue na parte mística, né? Na parte espiritual, né? Então, a gente não leva muito, eu não levo muito na parte espiritual, eu levo muito na parte de entendimento psíquico com a hipnose não verbal. A hipnose não verbal, o que seria hipnose não verbal? Inicialmente, nós vamos mostrar para vocês o que seria hipnose, tá? A hipnose, nós temos a hipnose clínica, nós temos hipnose clássica e hipnose não verbal. O que seria a hipnose clínica? A hipnose clínica é aquela na qual a pessoa vai até uma clínica e passa por um processo de clínico, onde tem sua queixa, vai utilizar algumas ferramentas, como Dave Elman. Então, um atendimento acolhedor e que, clinicamente, é direcionado a sugestões. Então, nós vamos passar sugestões ao nosso cliente ou paciente. E, ao passar as sugestões, ele entra no transe e nós vamos tratar a queixa dele. Porém, eu estou a todo momento passando sugestões. E aí nós temos a hipnose clássica. A hipnose clássica seria aquela hipnose que vocês devem ter visto aí, do pessoal, às vezes, cola a mão, às vezes, que é o street, que é considerado street também, que o pessoal, às vezes, come uma cebola achando que está comendo uma maçã. Então, essa é uma forma que que eles têm para te mostrar que a nossa percepção pode ser mudada, ou a nossa realidade pode ser mudada, simplesmente através do quê? Do rebaixamento do nosso córtex frontal. E aí, dessa forma, você tem uma percepção de realidade, você muda a sua percepção de realidade. Então, tanto a clássica quanto a clínica são sugestões, ou seja, são verbalizadas. E aí entra a hipnose não verbal. Oh, legal. O que é hipnose não verbal? Óbvio, como o próprio nome diz, nós não damos sugestões a nada a nossos clientes. O cliente trata ele mesmo a sua queixa principal. Como que funciona isso, Gouveia? De que forma o cara pode tratar ele com a sua queixa principal? Então, antes de mais nada, vamos iniciar o que seria a hipnose não verbal. A hipnose não verbal é uma das primeiras hipnoses que chegou ao mundo. Isso aí nós estamos falando aí de 4.000 anos atrás, a época de Homo sapiens, a época dos ancestrais. Nossas épocas dos ancestrais, né? Então, já existia hipnose não verbal. Então, a gente tinha, nossos ancestrais, eles tinham um momento deles que era o momento mais fragilizados que eles tinham, que era onde? À noite. À noite, eles tinham que se recolher para não ser caçados, porque até então, imaginem vocês aí, que estava tudo em caça, os animais e tal, então os predadores saíam para caçar. E à noite, eles tinham que procurar caverna, tinham que procurar algum lugar para se esconderem dos próprios predadores. Então, eles se escondiam em cavernas, se escondiam, né, e se guardavam dentro disso aí. Então, isso é da época dos nossos ancestrais. E dentro disso aí,
descobriu-se, né, e veio estudando, e aí chegou a parte pessoal do mesmerismo, né, que nosso Mesmer, né, Franz Mesmer, na época do mesmerismo, ele iniciou o processo do magnetismo animal. Ele percebeu, até então, que nós internamente tínhamos um fluxo, né, esse fluxo do universo que é um fluxo, e esse fluxo era o magnetismo que nós tínhamos, e nós temos esse magnetismo animal. Tudo está relacionado, tanto é que nós temos energia, né? Nós temos a capacidade energética de aí, né? E cada um de nós temos essa, graças a Deus, essa parte energética, essa parte kármica, essa parte de prover essa energia, tá? E aí ele percebeu, através disso, do magnetismo animal, né? E ele verificou que, através do entrelaçamento das mãos, passando no corpo das pessoas, a gente podia realmente mexer com a química do corpo de cada um de nós. Então, ao atuar a química do corpo, as dores principalmente, nós conseguimos ressignificar algumas coisas, quimicamente. E Mesmer percebeu, e aí desse momento teve uma transição, uma divisão entre Mesmer lá e mais para frente com Kardec. Então, o Kardec, ele levou pelo lado espiritual. E aí o Kardec levou hoje, onde tem o Reiki, tem o passo, o passo, né, magnético, que é denominado do Reiki e tal, e aonde que foi descoberto através pelo Mesmer, o mesmerismo. E o magnetismo animal. Tá? Dentro disso, nós temos também, dentro da hipnose não verbal, o chamado xamã, o xamanismo, né? O xamanismo. Então, ele vem dessa parte de luz, xamanismo e tudo mais, aonde o xamã, eles tinham essa crença já, eles já existiam com eles essa crença, né, animal, como nós colocamos. Então, a hipnose não verbal é uma hipnose muito rústica, né, muito rústica. Eu coloquei alguns vídeos dentro do grupo, do WhatsApp, e algumas pessoas ficam mesmo impressionadas, às vezes, pelo processo em si. Mas aquele processo é um processo tão maravilhoso que quando nós entramos nele, que vocês não têm noção de que vocês estão equilibrando quimicamente o seu corpo. Vocês entram no momento, no transe tão profundo, que é um dos transes mais profundos que tem na hipnose, que é a hipnose não verbal, que é justamente na qual você vai ressignificar tudo aquilo que você gostaria de ressignificar e tratar. O que seria ressignificar, Gouveia? O que seria tratar? O que eu trataria com a hipnose não verbal e tudo mais? Você trataria nada mais, nada menos que suas crenças limitantes. Nós temos muitas crenças limitantes e não sabemos. Nós temos crenças limitantes na época do papai, nós temos crenças limitantes na época da mamãe, temos muitas coisas a acertar com o papai, temos outras coisas a acertar com a mamãe, muitas coisas a acertar com a avó, com o vovô, muitas coisas que, de repente, meu pai faz e que eu faço a mesma coisa. Muitas coisas que minha mãe faz, eu também faço. Né? E aí, dentro desse tratamento disso aí, você vai descobrindo isso e você vai vendo que você tem que ressignificar e queimar muitas pontes que ficaram lá para trás. Bom, voltando ao assunto de hipnose não verbal, até então, depois vamos chegar às queixas e tudo mais, o tratamento clínico que nós fazemos com a hipnose não verbal, que vai entrar nessa parte, papai e mamãe, que eu vou voltar. Então, a hipnose não verbal, como eu citei novamente, eu vou repetir, é uma das primeiras hipnoses que aconteceu. E dentro desta hipnose não verbal, como que nós fazemos para que a pessoa entra no processo que é o primeiro processo que a gente precisa ter, estimular. Estimular o quê? Imagine vocês, o momento de vocês, imagine vocês ver um cachorro feroz. Não vou colocar um cachorro, não, vou colocar um tigre. Imagine um tigre vindo na direção de vocês. Naquele momento, vocês estão caminhando e de repente depara com um tigre na frente de vocês. Qual que é a reação nossa? Cada um aqui vai ter uma reação. Um vai paralisar, o outro vai correr, né?
O outro vai fazer o quê? Ele vai fugir, vai paralisar, ou vai cair, fingir de morto, né? Então, a gente tem essa fuga, né? Luta e fuga. E algumas pessoas vão lutar contra o tigre. Então, é luta, fuga, paralisar e fingir de morto. Cada um vai ter uma reação. É a mesma coisa dizer assim, puxa, a pessoa reagiu a um assalto. Sim, ela reagiu ao assalto. Mas foi o impulso dela. Quando a pessoa encostou no assalto, ela teve aquele impulso, a reação dela. Entendeu? É natural. Tem pessoas que correm, tem pessoas que paralisam, e tem pessoas que fingem de morto, devido à situação que ela está naquele momento presente, que é estimulada para ela. E aí ela trava. Então, essa é a hipnose não verbal. É isso que a gente faz, estimular um ponto dela na qual ela vai travar. Isso que eu quero tirar. É nesse momento que a gente vai fazer. Mas como que funciona isso? Isso é quando você funciona a sua amígdala. Nós temos a amígdala. Na qual essa amígdala, quando ela é dando uma porrada na nossa amígdala, ela vai ter esse efeito. Qual é o efeito? Luta, fuga, né? Ou paralisação ou fingir de morto. São os quatro pontos. E qual que é que a hipnose não verbal pega? É justamente a catalepsia, ou fingir de morto. Porque os nossos ancestrais faziam o seguinte, se eles fingissem de morto, se eles pudessem, eles passassem como se estivesse morto, os predadores vinham, comiam os braços e as pernas. E eles continuavam vivos. Era essa a crença deles. Então, sem o braço, eu continuo vivo. Sem as pernas, eu também continuo vivo. Então, é dessa forma que eles viviam com a hipnose não verbal. Perfeito? Então, a hipnose não verbal, ela veio com essa situação. E, a passar do tempo, nós descobrimos, foi descoberto, que o tratamento da hipnose não verbal, utilizada para nós, né, para realizar nossos tratamentos, nossas queixas, né, emoções, era a que mais se aprofundava clinicamente. Né? Muitos ainda não levam esse processo para a clínica, para utilizar na ferramenta clínica, porque muitos ainda têm uma banalização na parte da hipnose não verbal. Tá? Então, muitos acham que é uma coisa meio artística, né? Que tudo aqueles espasmos que acontecem no corpo da pessoa. Os espasmos são aquelas estimulações, aqueles tremores que acontecem no corpo da pessoa. Mas acontece aqueles tremores, aqueles espasmos, justamente por quê? Porque a pessoa ela está equalizando quimicamente ou se equilibrando quimicamente. Então, quando ela está equilibrando quimicamente, ou seja, de repente a pessoa está ansiosa, a pessoa está triste, a pessoa está em depressão, então ela vai, através da hipnose não verbal, ela vai se equalizar, ou ela vai se equilibrar quimicamente o seu interior, e aí sim ela vai se tratar naquele momento. Então, veja, quanto tempo demora o processo da hipnose não verbal? O processo da hipnose não verbal depende de caso para caso. Tem pessoas que demoram 20 minutos, tem pessoas que demoram meia hora, pessoas que demoram 50 minutos, tem pessoas que demoram 1h30, tem pessoas que demoram 2 horas passando pelo processo. Mas essa pessoa ela tem que ressignificar com ela mesma muitas questões. Muitas questões ela tem que ressignificar. Cito exemplo. Quando eu fui fazer o curso e tudo mais, fui eu e minha esposa. E até então nós estava fazendo o processo da terapia da hipnose não verbal, e ela entrou no transe da hipnose não verbal. E aí ela ficou na posição fetal. Ela foi na posição fetal. Sabíamos que ela já tinha uma queixa e uma diferença lá muito antes com a mãe dela. E quando ela foi, ficou na posição fetal e tudo mais, e teve todo o tratamento dela com ela mesma naquele momento em que ela ficou na posição fetal, foi que ela viu muitas coisas que ela não tinha percebido. E que ela ressignificou muitas coisas que ela não tinha percebido.
Então, muitas culpas que ela achava que era da mãe dela, muitas vezes não era só da mãe dela, e era dela também. E dentro todo esse parte, essa transe, toda essa parte terapêutica que teve no curso, que até foi um estudo de caso, tá? Teve um momento que ela ficou mais ou menos quase 50 minutos se tratando em todo o processo. E quando ela voltou do processo, ela voltou outra pessoa, praticamente outra pessoa após o processo. E mesmo assim, com o passar do tempo, vai tendo os insights ainda. Por quê? Porque nós mexemos com o nosso inconsciente. A todo momento, nós mexemos com o nosso inconsciente. Porque dentro da hipnose, pessoal, nós temos... O nosso inconsciente, ele é atemporal. Ele não sabe se você é criança, ele não sabe se você é adulto, ele não sabe se você já está velho. Nosso inconsciente, ele é temporal. Então, visto isso, é que muitas vezes você vê pessoas com atitudes infantis. Acho que já depararam algumas pessoas que falam, tem algumas atitudes infantis ou frases infantis. É o lado criança da pessoa falando mais alto. É a criança interior dela se exteriorizando para nós, tá? Então, dessa forma, nosso inconsciente, ele vai buscar os traumas, os eventos e as nossas queixas principais no nosso subconsciente. E aí a gente vai tratar tudo aquilo. Puxa, eu não tinha visto. Hoje, de repente, a Ana Patrícia, ela vê muito mais coisas hoje do que há 10, 15 anos atrás. Ou seja, muitas coisas que ela fez há 10, 15 anos atrás, ela não faria se ela tivesse a experiência que ela tem hoje. A Lu, de repente, muitas coisas que ela fez, ela não faria hoje. A verdade é que é a experiência que ela tem hoje. Isso é fato. Isso é fato. Né? Então, o que a gente tem ainda uma chance de voltar aqui lá e ressignificar esses momentos, ressignificar esses traumas, ressignificar esses eventos. E dentro da hipnose não verbal, você consegue fazer isso. E aí, você vai tratar com você mesmo. Então, como que funciona a hipnose não verbal dentro do processo que a gente não fala em nada? Eu preciso da estimulação. Né? Então, eu preciso estimular a pessoa, eu preciso que a pessoa fique tensa, porque quando ela fica tensa, quanto mais tensa ela ficar, né, mais situações que ela fica mais nervosa até, né, dentro da expectativa, faz com que ela entre no processo, se aprofunde no processo. E aí eu mexo com a química do corpo dela, estou mexendo com a química, eu quero mexer com a química do corpo. Porque quando eu mexo com a química do corpo, automaticamente eu equilibro a química do corpo dela. Essa é a grande sacada da hipnose não verbal. Tá? Então, dessa forma, eu tenho alguns processos que eu posso estimular. Né? Através de sinestésico, né? De sensações, tá? De processos de sensações que eu posso estar fazendo, estimulando, né? Ou através de sons. Através de sons. Então, sons que é meio doido, que você acha assim, nossa, é tipo Imagine você, os olhos fechados, escutando esse som. Então, você vai começar a estimular esse lado seu, e vai estimulando. Então, você vai sentindo que você está sendo, de repente, uma presa. Naquele momento, vai estar uma estimulação maior. Eu vou aumentando esses estímulos. E aí esses estímulos vai fazendo com que automaticamente você entra no transe hipnótico da não verbal. E aí você, quando você tem a possibilidade de você estar na frente da pessoa, ou do seu paciente, e colocar ele em transe, e ele deita, quando ele deita, ele já deita no processo cataléptico. O que é cataléptico? É o processo enrijecido, ele vai enrijecer. Ele vai enrijecer as extremidades do corpo. Seria os antebraço e as pernas. Por isso que tem um dos vídeos que eu abaixo a perna e forço a abaixar a perna do André e ele não consegue abaixar. É impossível uma pessoa ficar naquela posição meia hora, tá? Por que nós deixamos a pessoa naquela posição cataléptica? Para nós medirmos se realmente está em transe de fato.
Então, quando a pessoa fica meia hora ali, impossível. Eu coloco a minha esposa aqui, ela faz academia. Eu coloco ela no transe, ela não fica 10 minutos se ela não tiver catalepsia com a perna para cima. Né? Não fica de jeito nenhum. Então, dentro do processo que ela está se tratando, ela fica. Então, a catalepsia é o momento que a gente tem como calibrar, né? E alguns movimentos que a gente tem no rosto, que a pessoa faz, aqui no pescoço, na área do pescoço, que a gente vê que está no processo químico, ou seja, quimicamente ela está se equilibrando. Quimicamente ela está se controlando todos, o seu corpo automaticamente se controlando todos os seus pontos para ser equilibrado. Por isso que eu falei no início. Nós temos que estar sempre em equilíbrio. E aí nós temos alguns pontos que nós fazemos com que a pessoa se aprofunda mais no transe, que seria os toques na cabeça. Né? Então, a gente vai passando, cada toque desse na cabeça, que a pessoa em transe, parece que é uma porrada de uma tonelada. E a pessoa fica mais em transe, mais profunda ainda. Nós temos algum. Imagine você, se você pegar a sua mão, e você fechar a sua mão, e você passar a mão aqui, ó, e arranhar no seu peito, isso te incomoda. Te incomoda? Então, nós fazemos isso para quê? Para incomodar. Quero incomodar, eu preciso incomodar, eu preciso mexer a química, eu preciso trabalhar a química da pessoa interna. E quando ela trabalha essa química, quanto mais eu trabalho, mais ela vai ter espasmos, e é isso que eu quero. E é isso que faz com que o transe fica mais profundo. Isso que faz que quando a pessoa volta do transe, ela volta muito mais realizada. Porque ela chegou, ela falou, cara, isso aí é mágico. É uma sensação mágica. É assim, uma viagem que você volta, quando você volta, fala, meu, não acredito, cara. Que é um dos maiores presentes que eu recebi. Foi o último paciente que eu tive. Ele falou isso. Aí veio na clínica, aí entra o processo na clínica. Como entra o processo na clínica, pessoal? O processo na clínica, quando o paciente procura, eu faço anamnese, óbvio, com ele. É feito a anamnese. Nós checamos, perguntamos, fazendo várias perguntas para ele. E dentro dessas perguntas, nós vemos uma queixa principal. Qual seria a sua queixa principal? E ele tinha uma queixa principal que ele tinha muita raiva do pai. E ele tinha ele colocava a culpa toda do pai, o que ele não é hoje, o que ele não foi hoje devido ao pai dele. Né? Bom, em cima disso, de toda essa anamnese, fiz um processo com ele, né? E aí ele pegou e entrou no processo. Eu expliquei para ele sobre hipnose não verbal, tudo mais, se ele quer passar. Ele falou, tudo bem, vou passar. E passou no processo. Bom, ele ficou no processo 50 minutos. Pessoal, ele começou, mesmo teve vários espasmos, chorou, tendo espasmos, não sei o quê. Bom, ele ficou no processo 50 minutos. Ao retornar do processo, que ele retornou sozinho, nós deixamos a pessoa retornar sozinho, por isso que nós chamamos de catalepsia, e aí quando ele vai vendo que o movimento do braço vai cedendo, ou o movimento das pernas vão descendo, é que a pessoa já está voltando do transe. É um termômetro para a gente ver quando é que a pessoa já está retornando, ok? E aí ele retornou. Ele falou, Gouveia, e chorando, né? Gouveia, cara, que experiência sensacional. O que aconteceu? Eu falei, me explica o que aconteceu. Cara, eu vi o meu nascimento. Eu voltei para dentro da barriga da minha mãe. E quando eu voltei dentro da barriga da minha mãe, eu escutei as pessoas falando, vai. E eu estava com medo de nascer. Eu tinha medo de nascer, porém, escutar as pessoas, vai, que agora vai. E eu vi uma claridade e saí. Quando eu saí, eu me vi nascendo. E quando eu me vi nascendo, Gouveia, eu vi a minha mãe e vi meu pai. E meu pai me pegou no colo e começou a chorar. E eu não sabia que meu pai me amava tanto assim, cara. E é até emocionante falar, porque, realmente é comovente. E ele começou a chorar e falou, eu não sabia que meu pai me amava assim. Ou seja, eu tenho que pedir perdão ao meu pai.
né? Então, hoje, e ele descobriu que ele tinha que ter mais perdão ao pai dele do que muito que ele pensava. Ele não sabia que era tão grande o amor que ele tinha pelo pai dele, assim. Olha isso, o pai dele tinha por ele, assim. Então, olha só, pessoal, ele foi lá, redescobriu tudo isso, naquele momento lá. Mas ele foi sozinho pelo processo, sozinho. E ele só até então, eu só indiquei a ele alguns caminhos e tudo mais, dentro da anamnese. Mas quem se tratou realmente, quem foi atrás realmente foi ele, com o processo químico dele, com o que ele precisava se tratar ou ressignificar. E ele falou, esse foi um dos melhores presentes que eu ganhei na vida, essa ressignificação. Então, a hipnose não verbal, ela tende a isso, que a pessoa, ela trata com ela mesma as queixas que ela trata. Como ela trata? Se equilibra quimicamente, através do quê? Chamada homeostase. Essa situação que ela tem, se tratar com ela mesma, quimicamente, ou equilibrar quimicamente, se chama homeostase. A situação que a gente tem de parar e travar, e muitas vezes, algumas circunstâncias da vida que são colocadas, são simpático e parasimpático. Tá? Então, são os termos que é utilizado. O simpático é o que vem, ele vem para proteger. Aquela coisa, imagine, vocês já viram os homens, imagine dois homens caminhando na maior calçada, um contra o outro. O homem vem naquela direção e eu vou para essa direção. Eu não conheço, eu nunca vi o Gleibson, nunca vi, mas se ele vier na outra direção contrária à minha, é natural o homem olhar para o outro homem e se ele estufar o peito, eu vou estufar meu peito, né? É normal. Eu olho e ele olha e a gente vai passar, vai se passando um para o outro, mas porém olhando um para o outro. Porém, vai se complementar, porque é o instinto animal que nós temos, principalmente os homens, né? Então, aquela coisa quem é, cara? Olha, é a sensação do quê? Aí eu sou simpático já entre ação. Opa, sensação, não sei quem é a pessoa. E principalmente se isso for à noite. Se isso for à noite, você vai em direção do seu carro, você vai pegar seu carro, ver uma pessoa contrária, o seu simpático já começa a... Olha, sensação de perigo, de emergência, cuidado, não sei quem é, mas então você já fica alerta a qualquer momento. Se por acaso tiver alguma emergência, entra o seu parasimpático. E aí você vai ter uma reação. Simpático, parasimpático. Homeostase, equilíbrio químico. Alguma pergunta? Reiki dá para ser usado com a hipnose? Dá. É assim, na verdade, você pode sim utilizar. Porque assim, são ferramentas. Porque você tem várias ferramentas. Então, o Reiki é uma ferramenta. Então, imagine você vai sair com uma caixa de ferramenta, e essa caixa de ferramenta, você vai ter várias ferramentas que você pode tirar aquela ferramenta e utilizar para aquele cliente, né? Então, você tem o Reiki, eu tenho a parte de hipnose não verbal, então tem outras pessoas que têm constelação, de repente, constelação familiar, tem outra pessoa que tem o Ho'oponopono, tem outras pessoas... Então, cada um dentro da sua classificação e conhecimento, né? Pode compartilhar esse conhecimento e você pode vir a utilizar esse conhecimento. Dessa forma, você vai aprender, né? E você vai poder utilizar essas ferramentas dentro da sua parte clínica. Então, esse é o propósito do grupo, esse é o propósito na qual nós estamos aqui. Que cada um venha e faça a sua parte. E daí, possa de conhecimento, aprendizados e tudo mais. Então, hoje, nós temos lá, dentro do treinamento que eu vou dar aqui, inclusive em São Paulo, dia 16 e 17 de outubro, na qual nós vamos estar por uma imersão, né? Imersão das 9 às 18, sábado e domingo. Fazendo todo esse parte de treinamento, toda essa parte de terapia com alguns alunos, né? Nós vamos fazer essa parte de terapia com alguns alunos, que sempre tem algum aluno que precisa tratar. Aliás, quem não precisa tratar alguma coisa, né? Nós, terapeutas, também precisamos de terapia. Acredito, às vezes, que nós, terapeutas, precisamos mais de terapia do que muitas vezes outros pacientes.
Porque que nem a Lu, ela dá 13 clientes por dia. Cara, até chegar uma energia dela que está arrebentada. E ela precisa repor essas energias, ela precisa ter, né? Porque amanhã ela tem mais 13, depois ela tem mais. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, né? Então, é aquilo que eu falo: nós não doamos nada a ninguém aquilo que nós não temos. Ok? Tem que ter. Se eu tenho amor, eu dou amor. Ok? Mas eu tenho que ter amor, primeiramente, a mim, para poder doar. Senão, não funciona. Né? E aí, dentro da nossa hipnose não verbal, é colocado tudo isso, né? Primeiramente, nós fazemos um rapport, que a gente fala que é denominado um rapport, ou pré-talk. Bom, pessoal, nós vamos ter as certificações, e as nossas certificações a gente vai ter algumas palavras-chave. Vou dar uma bolsa de 50% para aqueles que quiserem participar do curso. E aí, eu vou dar umas palavras-chave. São 3 palavras-chave durante a nossa palestra. E aquela pessoa que quer fazer o curso e tudo mais, procurar o Gleidson no privado, e ele vai fazer a lista e vai sortear isso aí e tal, e vai gravar o sorteio. E a primeira palavra-chave seria estimulação. Estimulação. Ok? Então, grava aí por gentileza. Estimulação seria a primeira palavra-chave. E aí, no decorrer do curso, eu vou falar mais, da palestra, eu vou falar mais 2, tá? Essa vai ser o conteúdo para pegar a bolsa de 50% aí, pessoal. É show de bola o curso, hein? Bom, continuamos. Então, um dos processos que nós temos aí é o xamanismo. Então, a gente faz uma roda, né, na qual nós temos essa parte ancestral, nós temos essa parte de trazer essa ancestralidade, né, através de sons, através de instrumentos, através do cheiro, né? Então, nós vamos aí alimentar esses nossos ancestrais. E aí vai ser muito bacana, que esse momento tem muitas pessoas que descobrem muitas coisas ali. Descobre um índio, descobre um guerreiro, descobre... é muito louco, é muito legal, né? Na realidade, o ideal era fazer uma fogueira em torno disso, mas como alguns lugares não, em São Paulo não dá para nós fazermos, nós utilizamos outras maneiras aqui, e que dá uma acessibilidade muito igual. Você está naquele momento, né, da sua ancestralidade. Então, a gente tem que trazer isso, tem que vivenciar aquilo. Que nós queremos o quê? Para extrair o lado animal, extrair de cada um de vocês. Eu quero tirar. Eu quero que essa química de vocês fiquem transbordando, para que você pode equalizar durante o processo. A partir disso, é feita a parte técnica, teórica, né? Que é uma parte mais de homeostase, é uma parte explicada sobre o simpático, parasimpático, qual a função do nervo vago, né, dentro do processo. E aí, então, eu explico toda essa parte da neurociência, como que a hipnose não verbal funciona, como que vocês vão entender de como que é e de que maneira que é. Então, não tem aquela coisa, eu vou entrar na hipnose não verbal, eu vou para onde? Eu vou para a Nárnia. Não, você não vai para lugar nenhum. Você vai estar ali, no momento presente, naquela hora presente, você vai estar escutando tudo que está ao seu redor, tá? Só que você vai estar na paz de espírito com você tão grande, uma paz de espírito tão grande, que você não quer mais sair dali. Eu não quero mais sair, me deixa aqui. Me deixa eu ficar com o meu eu. Deixa eu ficar quietinho aqui. Deixa eu, né, me reconhecer novamente, porque você vai estar se reconhecendo quimicamente. E você vai estar no seu eu. E quando nós estamos no nosso eu, gente, é muito gostoso. É muito prazeroso. Nós estamos nos redescobrindo. É como se fosse uma auto-hipnose, né? Se quer alguém que faz auto-hipnose aí, ou faz meditação, uma meditação bem mais profunda, assim, ó. Pá! Quando você... Pum! Nossa! E aí você volta revitalizado. Aí pode vir 13 clientes, 26 pacientes, 39 pacientes no mesmo dia que você vai tratar, que vai ser uma maravilha. Tá? Então, nós temos essa parte, que eu explico. E aí temos a nossa parte, a parte da tarde, que entra no processo de prática. E aí que entra essa parte de estimulação. A partir da parte da estimulação, nós temos um processo chamado a posição ou a prosêmica. O que é prosêmica?
A prosêmica nada mais é do que nós, cada um de nós temos um limite. Ok? Ok. Se eu, Gouveia, invadir o limite do Glebson, sem conhecê-lo, tá? Não conheço, mas imagine que primeira vez que eu vi o Glebson, eu não conheço a pessoa, mas eu vou na direção dele e cumprimento. Muitas vezes tem pessoas que te cumprimentam e esticam o braço. Isso é o limite. Isso é ó, daqui você não passa. Tem muitas mulheres que fazem isso quando não aceitam, né, que a pessoa beije o rosto no primeiro encontro, no primeiro momento, quando eu estou encontrando, que é natural. Então a pessoa estica o braço. Opa, então você já sabe que o limite da pessoa é ali. Então você não pode encostar. Aqui nós paulistas só pode dar 2 beijinhos, mas tem pessoas que ela trava o braço. Então, opa, ali é a prosêmica da pessoa. Dali você não passa, ok? Ok. Então, isso é prosêmica. Então, quando você atravessa essa prosêmica da pessoa, você atravessa esse espaço da pessoa e você está invadindo, a pessoa já vai para trás. É isso. Então, mexi com a química da pessoa. Opa, a pessoa foi para trás, então já você sentiu que já a química da pessoa já mudou. O cara está pensando o quê? Quem que é esse cara? Então você já mexeu com a química. É isso que a gente tem que trabalhar. E quando você mexe com a química da pessoa, como que ela reage? Como cada um reage? E aí, sim, que entra na parte da hipnose não verbal, essa parte de você já mexeu. Aí você começa a emitir sons. Começa a emitir sons. Começa a emitir sons. E aí tem um processo que chama fascinação. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse fascinação. A fascinação, muitas vezes, quem entende são nossos pets conosco. Quem tem pet sabe o que eu estou falando. Então, o pet, quando de repente você está comendo alguma coisa, o meu pet, tá? Estou falando pelo meu, eu estou comendo alguma coisa, ele olha para mim, ele olha, profunda os olhos, ali abaixo um pouco os olhos, ali abre os olhos, e profundo. E ele fica me fascinando para que eu possa ficar com dó, com pena e dar um pouco de comida para ele. Vocês entenderam? Essa é a fascinação. Então, só que a fascinação animal naquela época lá era a seguinte, era de intimidar. Ok? Então, a nossa fascinação era de intimidar. Então, quando eu tenho a minha fascinação, e meu globo ocular abre, o meu globo é essa bolinha aqui, ele abre maior, o outro animal era intimidado, tinha medo. Então, era intimidação. Então, quando eu olhar no olhar da Lu, e abrir meu olho e olhar para o lado da Lu, eu vou intimidá-la. Eu vou olhar de tão... Então, aquele olhar 43, como diz a música lá, é tão penetrante que ela vai. Ou ela vai mudar o olhar, ou ela vai entrar num processo de transe comigo. É natural. Né? Tanto é que quando as pessoas, depois que faz o curso, eles começam a treinar essa fascinação em supermercados, né? Em descontos, né? Porque olha no fundo do olho da pessoa, você pode olhar no fundo do olho da pessoa, você perguntar, amigo, aonde fica aqui o leite? E você olha no fundo do olho da pessoa, a pessoa olha para você, ela esquece onde fica o leite, ela não sabe onde fica o leite, por mais que ela trabalhe no supermercado. E ela fala, nossa, a pessoa olhou tão fundo no meu olho que eu não sei para onde eu pensei, não consegui. Como pode? Tanto é que, antigamente, as bruxas, né? As bruxas, quando eram sentenciadas, elas iam lá para o fogo, era colocada sentença para elas, quem lia a sentença, ou dava a sentença, não, ela não ficava na frente da pessoa, ela lá no fundo, distante. Por quê? Porque as bruxas, ela tinham o poder de olhar para as pessoas, fascinar e mudar até o veredito da pessoa. Então, isso é a fascinação. E a fascinação é um processo dentro da hipnose não verbal que facilita muito para a pessoa entrar no transe também. No transe não verbal. Tá? Então,
Muitas vezes, pessoal, a gente tem um cérebro chamado cérebro reptiliano. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o nosso cérebro reptiliano, né? Então, muitas vezes o pessoal, não, mas não, isso está muito preso ao cérebro reptiliano e tal. Sim, não. Porque isso aí faz com que nós temos o simpático e o parasimpático. É isso que obriga, é luta e fuga, tá? Porém, de uma forma ou de outra, é colocada com o cérebro reptiliano. Nosso, que nós somos animais, óbvio, né? Então, essa parte da fascinação também é sensacional, na qual eu passo para a pessoa como fazer, de que forma fazer. Vocês podem treinar a fascinação de vocês mesmos fazendo um teste com o espelho. Olhe vocês no espelho e observa o olhar de vocês. Olhe para o fundo do olho de vocês. E vocês dão uma distância, uma pouca distância, e tenta desfocar um pouco. Em vez de olhar no olho, olha um pouquinho, uma névoa entre vocês. A sua pupila vão dilatar automaticamente. Isso é treino. Vão dilatar. E quando essa pupila dilata, parece aquele olhar de vampiro, que a pessoa olha assim. A pessoa, ela perde completamente a noção. Ela não sabe mais, ela perde o controle total quando está falando com você. Isso se chama fascinação. Ok? Então, esse é o processo que também ajuda muito para nós na parte da hipnose não verbal. Tá? Então, dentro desses processos que nós temos aí, nós temos o processo da pessoa cair, ou da queda para trás. Então, por que nós colocamos a queda para trás? Porque muitas vezes a pessoa se desequilibra. Ela dá uma apagão. Dentro da psiquiatria, o pessoal fala que nós, muitas vezes, é uma dissocialização. Ok? Então, vai dissocializar a pessoa dali. Então, quando ela dissocializa, ela apaga. Ao apagar, ela entra nesse processo da hipnose não verbal. E aí, sim, ela vai tratar, ela vai questionar e ela vai, naquele momento, verificar o evento que ela precisa tratar. E aí, com ela. Mas, Gouveia, você deixa a pessoa ali, todo o processo? Não. Não deixei a pessoa todo o processo ali. Na verdade, eu acompanho todo o processo ali com a pessoa, estimulo alguns processos com ela, processos de toques, processos de sons, tipo, quando eu sei que a pessoa tem algum problema com a mamãe, eu falo, mamãe, 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 mamãe. Automaticamente, gente, essa pessoa vai tratar aquele processo. Quando a pessoa tem alguma dificuldade, alguma diferença com o pai, papai, papai, papai. A pessoa automaticamente arremete naquele momento com o pai. Então, são todos estímulos de som, estímulos de cheiro, estímulos que possa fazer com que a pessoa resgata e ressignifique aquele momento que ela precisa ressignificar. Entendeu? Ó, vou aproveitar e vou falar a segunda palavra-chave, antes que você fale, antes que eu esqueça. Tá? A segunda palavra-chave, eu vou colocar ressignificação. 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 Então, já falei a primeira, já falei a segunda, né? Ressignificação. Onde você pode utilizar a hipnose clínica, a hipnose não verbal para a clínica, tá? A todo momento, tá? Então, como a Lu falou assim, puxa, mas eu posso usar o reiki? Pode. Por que não? E é até interessante quando você usa o reiki, quando ela estiver no processo da hipnose não verbal. Então, você pode utilizar a pessoa toda em processo de hipnose não verbal, em vez de você muitas vezes estimular, né, você fazer os estímulos, né, sinestésicos, você pode fazer o reiki na pessoa, né? Então, quer dizer, você está agregando uma situação à sua ferramenta que você já tem, porque você pode utilizar dentro conjunto com a hipnose não verbal, ok? Então, dentro do processo hoje, nós estamos trazendo a hipnose não verbal para a parte clínica.
Embora nós não levamos muito para o lado espiritual, tá? Nós levamos para o lado científico da coisa. Levamos para o lado que realmente nós conseguimos hoje trabalhar com a hipnose. Uma vez que nem a nossa amiga Lu trabalha no SUS. E a hipnose você também pode trabalhar no SUS, tá? Então, seria uma das ferramentas alternativas, ou terapias alternativas, na qual você também pode estar trabalhando no SUS, né? Pode estar trabalhando na UPA, entendeu? Dentro da sua cidade que você esteja atuando. Então, dessa forma, a hipnose, ela veio para seja o meio mais rápido, não que outras terapias não funcionem, pelo amor de Deus, tá? Todas as terapias são importantes. O psiquiátrico é muito importante, em alguns casos, para nós. Vamos supor, pessoas com depressão, pessoas com síndrome de pânico, tendência suicida, tem que termos o psiquiátrico. O psiquiátrico tem que trabalhar em conjunto conosco. Eu sempre falo isso. Tem que ter. Ah, você já foi, procurou um psiquiatra. Não. Então, procura um psiquiátrico. Ao procurar um psiquiátrico, tomar o medicamento, depois de 21 dias, nós começamos a fazer o tratamento. Em nenhum momento, eu, Gouveia, trato de uma pessoa se ele não tiver um acompanhamento de um psiquiátrico. E aí, eu e esse psiquiatra, nós conversamos para entendermos. E quem que vai dar a dosagem? É o psiquiatra. Quem vai diminuir a dosagem? É o psiquiátrico. O Gouveia vai cuidar da parte emocional. E o psiquiatra vai cuidar da parte da dosagem dos medicamentos e tudo mais, tá? Aí tem os psicólogos. Os psicólogos também são importantes para nós. Tem muitos psicólogos que passam para mim alguns pacientes. Por quê? Porque já tentaram e muitas vezes não foi a causa, né? A causa, porque as pessoas se mascaram ainda, às vezes, com as suas queixas. Elas não querem enfrentar. Enfrentar dói, enfrentar machuca, enfrentar rasga. Mas a gente precisa enfrentar. Mas assim, enfrentar desde que eu queira enfrentar. Eu não posso sugestionar ao meu cliente enfrentar aquele que ele não quer enfrentar ou não quer tratar. Então, dentro da hipnose não verbal, nós temos essas situações que a gente pode fazer com que a pessoa, muitas vezes, de repente, não quer falar nada, mas se ela passar pelo transe, ela mesma se trata com ela mesma, sem ela saber, sem ela falar. E ela vai passar por um processo que ela gostaria de tratar com ela mesma. Então, isso é importante ressaltar, que a gente tem que ter esses profissionais que trabalham em conjunto conosco, que tenham essa importância dentro do nosso tratamento terapêutico, tá? Não somos nada sozinhos. Precisamos muito desses profissionais, ok? E a hipnose não verbal é uma hipnose que ela vem ajudar e agregar o conhecimento para vocês. Vem agregar as ferramentas de vocês, tá? Então, eu quero deixar muito claro isso, porque às vezes as pessoas interpretam que a hipnose não verbal é a solução e a mágica de tudo. Não. Como muitos entram nas suas clínicas, ou muitos entram nos seus atendimentos, achando que ali nós somos... Ela vai abrir a porta e vai sair curada. Ah, eu estou curada. Não. A gente não tem o poder de cura. Nós temos o poder de tratar. Não temos poder de cura nenhuma. E, aliás, nem podemos citar que nós temos alguma coisa relacionada à cura. Nós tratamos aquilo que a pessoa queira tratar. Ok? Então, tendo na hipnose não verbal, muitas queixas que as pessoas podem estar trazendo para nós, síndrome de pânico, depressão, tendência suicida, fobias, ela pode ser tratada. E uma coisa muito legal dentro da hipnose não verbal é pessoas com autismo. Autistas. Crianças com autista. Por quê? Porque nós não precisamos verbalizar com elas. Nós não precisamos, muitas vezes, tocar nelas, né? Então, a gente cria um rapport. O que é um rapport? A gente cria uma proximidade delas. A gente acolhe elas, né? Da forma que elas querem ser acolhidas. Porque são espectros de autismo. Cada um tem um espectro. Tem um espectro mais leve, tem um espectro mais
avançado. Então, cada um tem um espectro do autismo. E aí, a hipnose não verbal, ela ajuda e muito para o tratamento do autista. Tá? E aí, eu li uma frase hoje que me marcou muito, né, sobre o autista. Às vezes, será que o autista não vive no mundo que realmente, o mundo real deles, e nós que não vivemos no mundo à parte? Nós nunca pensamos nisso, né? Então, nós vivemos um mundo, nós achamos que vivemos um mundo à parte, mas acho que eles vivem num mundo muito melhor do que o nosso, que é o mundo deles. Eles sempre estão olhando muitas vezes para eles mesmos. E a gente esquece muitas vezes de olhar para a gente. E a gente faz uma transferência, gente, de muitas coisas. Então, muitos problemas, muitas vezes a gente quer resolver o problema de muitas pessoas e esquece de resolver nossos problemas. E a gente cria uma transferência de problemas. E essa transferência, ou acaba acabando implicando em nós mesmos. Muitas coisas que eu não tratei com meu pai, e aí chega um cliente ou um paciente, eu tenho que tratar. E ele fala, eu tenho uma diferença com meu pai. Como que você vai tratar a diferença que ele tem com seu pai, que você não tratou com seu pai? Como que você tem com a sua mãe, a diferença que você tem com a sua mãe, e você vai tratar aquela paciente que tem diferença com a mãe, se você tem algum problema com a sua mãe? Então, às vezes a gente tem que olhar muitas vezes para nós. E quando a gente olhamos para nós, a gente conseguimos olhar para o outro de uma forma diferente. Todas as terapias são importantes. Todas. Todas. Dentro do quê? Do bem melhor dos nossos pacientes. Aquele que saia e fala, Gouveia, estou transformando. Gouveia, muito obrigado. Cara, eu não tinha essa percepção de realidade que eu tive hoje. Isso é maravilhoso. E essa época, essa pandemia que nós estamos agora vivendo, pessoal, nós estamos passando por questões de saúde mental muito grandes. Eu estou fazendo um trabalho também, uma palestra para prédios, condomínios fechados e tudo mais, sobre saúde mental pós-pandemia. Aonde está me dando um retorno muito, muito, muito grande. Por quê? Porque, na realidade, nós temos uma missão. Então, a Lu foi chamada, o Glebson foi chamado, a Ana Patrícia foi chamada, a Esmeralda foi chamada. Cada um de nós aqui fomos chamados. Não é todos que têm esse controle emocional. Mas nós temos uma missão. E essa missão é de transformar e tratar as pessoas. O Glebson administra um grupo que aparece pessoas de tudo quanto é jeito lá. Pessoas que têm, de repente, a mesma mentalidade que nós estamos aqui, né? Nós estamos em quantas pessoas aqui? 16 pessoas que estão na mesma frequência, né? Por exemplo, tem pessoas que, de repente, não estão na mesma frequência que nós. Nós estamos aqui para aprender, conhecer. Tem pessoas que não estão com essa mesma frequência. Tudo bem, está tudo bem. Não adianta nós julgarmos. Não estamos aqui nem para julgar nada, e nem podemos julgar nada nem ninguém. Então, o que eu queria explicar para vocês sobre hipnose não verbal e todas as terapias que são muito importantes para nós, é que a gente deixamos de ter uma coisa muito importante, chamada vaidade. Como o Carl Jung fala, quando tratarmos os seres humanos, ou sejamos apenas mais um ser humano, ou quando tocarmos a alma do ser humano, seja apenas mais um ser humano. Isso é fantástico. É fantástico. Então, o que eu tinha que deixar para vocês nessa noite é mais uma palavra, antes que eu termine, né? Que é a terceira palavra, tá? É fascinação. Fascinação. Então, foram as 3 palavras aí. Estimulação, ressignificação e fascinação. Ok? Então, o que eu queria deixar para vocês, a mensagem que eu queria deixar para vocês sobre hipnose não verbal, que nosso tempo já está terminando também, seria isso. E eu gostaria de falar para vocês que dia 16 e 17 de outubro estarei aqui em São Paulo, capital, fazendo o curso Hipnose Não Verbal. Aqueles que puderem vir, aqueles que se tirem, né? Falam, eu preciso fazer esse curso, preciso fazer esse treinamento, eu preciso entender de perto e ver de perto, passar por esse processo. Venham, que vocês vão gostar muito. E eu tenho certeza que depois que você sair desse curso, vocês vão ser outra pessoa.
outras pessoas. E vão transformar a vida de muitas pessoas. Porque a transformação, é maravilhosa. E aí, só depende de cada um de vocês. Eu vou estar sorteando também 2 bolsas com o valor de 50%. O Glebson, aqueles que quiserem, procura o Glebson, com as palavras-chave, né? E aí nós vamos estar sorteando essa bolsa aí para aqueles que quiserem vir participar do curso. Então, a hipnose, ela trata muitos... Que nem eu tratei um paciente agora com tabagismo, né? Então, ele fumava desde os seus 15 anos, ele estava com seus 48 anos, fumava desde os seus 15 anos, 48 anos, resolveu parar de fumar. E ele fumava, em média, 2 maços de cigarros por dia. Tá? Na quinta sessão, ele parou de fumar. Parou de fumar e não fuma mais. Então, o que a hipnose faz? A hipnose, ela vai levar a ele naquele primeiro cigarro, o primeiro cigarro que ele colocou na boca. Então, a gente vai trabalhar com o inconsciente dele. Então, a gente vai trabalhar... Então, quando uma pessoa, antes de mais nada, a pessoa chega na minha clínica e eu pergunto para ele, de 0 a 10, quando você quer parar de fumar? Se a pessoa responder 5, eu falei, você não está preparado para parar de fumar? Muito obrigado. Se a pessoa responder 10, aí sim a gente vai começar um trabalho. Porque a pessoa tem que estar muito engajada, não só ao tabagismo, não só ao vício qualquer, tá? Ao álcool ou até as drogas. A pessoa tem que estar muito engajada. Ela tem que querer muito para parar. Então, o processo, a gente inicia o processo no primeiro momento que ele pegou o cigarro. Eu levei, então, eu coloquei ele em transe, a pessoa fica no transe hipnótico, e aí eu levei ele naquele primeiro momento. E no primeiro momento que ele pegou o cigarro, como é que ele começou a fumar? Porque a mãe dele tinha uma amiga, e a mãe dele fumava. E ele dava o cigarro, na época o Hollywood. E aí pegava o Hollywood e dava para ele, ele era na boca do fogão e acendia para ela. E aí, antes de passar para ela, ele dava 2 tragos e dava para ela. E aí ele começou a pegar o gosto pelo cigarro. E aí ele percebeu que o cigarro naquela época, o cigarro é muito mais bonito, né? As mulheres eram muito bonitas, tem tudo aquele lado, de fumar, que era um charme e tal. E aí ele começou a fumar tudo isso. Então, o que eu quero dizer com isso? A hipnose, ela consegue tratar, sim, pessoas viciadas, com os vícios, desde que ela queira tratar. Então, ele foi lá, hoje, com 48 anos, ele conversou com aquele menino de 15 anos. E ao conversar com aquele menino de 15 anos, inconscientemente, não estou falando consciente, ok? Inconscientemente, ele falou que não precisava fazer aquilo e tudo mais. Ele conversou com aquilo. E ao tratar aquele momento, ele trouxe novamente para outros momentos que ele falou que não precisava de fumar, que ele viu que não há necessidade, até que na quinta sessão ele parou de fumar. Óbvio, tem outras ferramentas que a gente utiliza também, que é o mecanismo de parada. Então, a hipnose ajuda muito, mas para isso você precisa fazer um curso, você precisa se aprofundar, né? Você precisa se especializar, né? Na qual a hipnose clínica, então, você tem as sugestões, você tem os toques, tá? Para ver se a pessoa realmente está no processo de transe. Então, você tem alguns toques que você faz. Isso na hipnose clínica. Na hipnose não verbal, você não tem. O único toque que você vai dar, de repente, é esse toque aqui de estimular, de estímulos. Mas é a fascinação, é os sons, né? Então, esses são os toques. Então, só para deixar bem claro para você, porque de repente você fala, pô, hipnose não tem, não é isso. Você tem a hipnose não verbal, que você não fale nada, e até para as crianças autistas ou pessoas autistas, é o essencial, tá? Hipnose não verbal. Porém, você tem a hipnose clínica, e aí você tem uma outra utilização, que é a Dave-Elman, o processo Dave-Elman. Você utiliza esse processo de rebaixamento, relaxamento e tal, a redução, aí você vai verificando se os olhos realmente estão fechados, estão totalmente fechados. Aí você vai tentar abrir os olhos, não consegue. Então, tem algumas sintomatologias que você faz na hipnose clínica, ok? E também funciona.
tá? Então, só para que deixe bem claro para você, tá bom? Obrigado, pessoal. Gratidão. Muito obrigado pela oportunidade a todos aí.